Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Fábio Costa e, como todas as quintas-feiras, hoje o nosso canal aqui do Observatório da TV do YouTube traz para você mais um TBT da TV, né? Nesta semana, nosso tema é uma novela que está completando 30 anos agora no mês de dezembro, né? Ela estreou em 1990, portanto, né? No dia 12 de dezembro de 1990. Dia 12, sábado, não é isso? Isso mesmo. Ana Raio e Zé Trovão, ou o título completo, né? Muita gente nem lembra que o título completo é esse, né? A História de Ana Raio e Zé Trovão. Essa é uma novela muito lembrada pelo público fiel da Rede Manchete, né? Uma emissora que infelizmente está extinta, né? Chegou ao final das suas operações em 1999. E foi escrita por Marcos Caruso, de quem falamos outro dia aqui no nosso Vale a Pena, não é? E por Rita Buzar, que além de roteirista de televisão, é uma produtora e roteirista de cinema, né? Marcos Caruso e Rita Buzar desenvolveram a história, o texto da novela, a partir de uma ideia original do diretor da história e, na ocasião, também diretor-geral, né, da Rede Manchete, diretor artístico, né, Jaime Monjardim, que vinha de um ótimo momento de faturamento, de crítica, de público, enfim, com a novela antecessora de A História de Ana Raio e Zé Trovão, Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, né? Como Pantanal foi muito saudada pela diferença, pela oxigenação que ela deu à teledramaturgia, não só pela sua história, pelo seu elenco, pela sua trilha sonora, mas pela ambientação diferenciada no Pantanal, né? Jaime Monjardim, numa gravação, né, num período de gravações de Pantanal em Barretos, na Festa do Peão de Boiadeiro, aqui no interior de São Paulo, ele teve a ideia para desenvolver a sucessora de Pantanal, falando desse universo dos peões de boiadeiro e de maneira que se mostrasse em vários locais do Brasil afora, né? Do interior do país principalmente. E isso formatou não só o projeto base da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, como também da filosofia de programação da Rede Manchete, né? Nessa época, final de 90 e durante todo o ano de 91, a emissora sempre lançava nos intervalos dos programas, nas chamadas, né? Eles diziam que o Brasil passa na manchete, né? O Brasil que você não vê, você vai ver na manchete, né? E essa história de O Brasil passa na manchete foi realmente traduzida em A História de Ana Raio e Zé Trovão, que era uma novela itinerante. O que é uma novela itinerante? Ela não era uma novela convencional, gravada em estúdios, né? Ela não tinha uma estrutura de estúdios, de cenários montados, prontos para os atores depois só se posicionarem, os técnicos eventualmente arrumarem a luz ali com as câmeras e tal, e as cenas serem gravadas, né, em boa parte das vezes até fora da ordem, para depois serem arrumadas na edição e coisas assim. Como a novela falava de caravanas artísticas, né, não só de peões de boiadeiro, mas de diversos artistas, né, uma coisa meio semelhante a circo também, né, a História de Ana Raio e Zé Trovão situava suas gravações em diversas cidades pelo Brasil todo, né? Ali apareciam artistas locais junto com o elenco fixo da novela e também artistas convidados para fazer participações só naquela fase, vamos dizer assim, né? Mas já falamos um pouco mais disso. Quem afinal eram a Ana Raio e o Zé Trovão, né? Que história sustentava essa viagem itinerante por todo um Brasil? Ana Raio era interpretada pela Ingra Liberato, que havia feito com bastante sucesso a primeira fase de Pantanal como Madeleine, a esposa do protagonista, o José Leôncio, que fazendo par com ela era o Paulo Gorgulho, né? E depois, mais maduro, mais velho, era o Cláudio Marzo. E a Madeleine mais velha era a Ítala Nandi, né? Ingra Liberato também havia feito na Rede Globo, também a primeira fase de Tieta,
poucos meses antes, né? Em 89. E ela interpretava essa personagem, Ana Raio, que ainda menina, com 12 anos de idade, se eu não me engano, havia sido estuprada por um vizinho, enfim, um agregado da fazenda onde ela morava, no sul do país, chamado Leopoldo Miranda, mas conhecido por Leopoldo Cangerê, que era o Nelson Xavier. Ele estuprou a menina, né? Ela engravidou, e quando ela engravidou, ele sequestrou a criança, né? Nasceu uma menina também, que ganhou o nome de Maria Lua, e o Cangerê sequestrou essa filha dele, né? Fruto do estupro. Então, a vida da Ana Raio basicamente era a da Ana de Nazaré, né? Ana Raio foi o nome que ela adotou na sua carreira de peoa, vamos dizer assim, né? A Ana de Nazaré, ou a Ana Raio, queria encontrar essa filha. Então ela atravessa a novela toda querendo encontrar essa filha, querendo vingar o que o Leopoldo fez com ela, né? E ele era um dos vilões da história. E por que um dos vilões? Porque havia uma outra grande vilã, uma mulher perversa, malvada, né? Que era a Dolores Estrada, personagem da Tamara Taxman, que tinha uma caravana de peões de boiadeiro que excursionava por todo o país, cujo maior astro era um homem pelo qual ela era apaixonada, né? Mas que não dava a mínima bola para ela, assim, não gostava dela. O Zé Trovão, né? Que não era ninguém menos do que o Almir Sater, também um sucesso egresso de Pantanal, né? Na qual ele vivia o Trindade, e um cantor, né? Um cantor sertanejo, né? Almir Sater dava vida a esse personagem também, dado o seu grande sucesso em Pantanal, né? Então, Zé Trovão e Ana Raio, ou Ana Raio e Zé Trovão, se conhecem em meio à busca da Ana pela sua filha e a expectativa dela de ingressar também nesse universo dos peões de boiadeiro, né? Com o tempo, na história, ela acaba formando a sua própria caravana, e o Zé Trovão também. Então são 3 caravanas, entre idas e vindas do próprio romance deles, né? Um triângulo de leve que se forma entre o Zé, a Ana e o João Riso, um amigo apaixonadíssimo por ela, que era o Giuseppe Oristânio, né? Então, entre idas e vindas pelo Brasil e no romance dos dois, a busca da Ana pela Maria Lua, né? E para fazer justiça com o Cangerê, e o Cangerê se desvencilhando dela, claro, né? Davam ali o esteio mínimo necessário para a trama da novela, né? Mas como a novela era gravada viajando, né? Dava um trabalho enorme, custava muito dinheiro, né? O custo, se eu não me engano, foi orçado em 8 milhões de dólares na época. Nós estamos falando do Brasil do Plano Collor, né? O Brasil do confisco, o Brasil do dinheiro nosso ainda mais desvalorizado diante das moedas internacionais do que hoje, talvez até, né? Não é exagero dizer isso. Então 8 milhões de dólares era uma fábula em cruzeiros. E esse foi o custo de A História de Ana Raio e Zé Trovão, porque eles viajavam, tinham que manter a equipe toda muito longe dos centros de produção da TV Manchete no Rio de Janeiro. Além do pessoal ter que se hospedar, ter que comer e tudo mais, toda a estrutura de gravação tinha que ser montada, trabalhava-se, depois desmontava tudo de novo. Não é como um estúdio fixo, né? Então tudo isso impacta. E a dinâmica de se criar a história conforme você chega numa nova cidade também exigia muita criatividade e muito jogo de cintura da Rita Buzari e do Marcos Caruso, né? O diretor e eles chegavam à cidade onde se pretendia que a história prosseguisse, né? Analisavam ali o que tinha de características, de apelos, enfim, e aquilo era usado na novela, porque todos eles gravavam nos bares, nos mercadinhos, nas quitandas, nos postos de gasolina, nos descampados, nos hotéis, enfim, né? Nos locais pelos quais a novela passava. E ao longo desses locais surgiam trapaceiros que queriam se aproveitar da Dolores, do Zé, da Ana, dos outros personagens, enfim, eles reencontravam figuras que poderiam, quem sabe, ter a ver com o seu passado, né? E uma delas entra pelo meio da novela e fica,
porque ela tem uma importância muito grande para a resolução do enredo, né? Falamos de Verônica, que é a personagem da Lolita Rodrigues. Na verdade, Verônica não se chamava Verônica, se chamava Elisa. E em cenas passadas na sua juventude, era interpretada por Carolina Ferraz, que também havia feito Pantanal, né? Elisa era integrante da caravana do pai de Dolores Estrada, o Walter Estrada, que foi uma participação de um líder de espetáculos assim pelo Brasil afora, né? O Orlando Orfei, né? Mal comparando, uma coisa assim semelhante ao Beto Carreiro, né? Digamos assim. E Verônica era o nome artístico de Elisa, né? Elisa tinha o seu marido, o seu namorado, enfim, o amor da sua vida, o Azelino, que era interpretado pelo Almir Sater também. Afinal de contas, trata-se do pai do Zé Trovão, né? Enciumada, porque Azelino não correspondia ao seu interesse por ele, Dolores Estrada havia dado fim nele, matado o Azelino, né? E colocado a culpa na Elisa, ou na Verônica, como queira, né? O trauma foi tão grande de ser acusada de matar o homem da vida dela que a Elisa esqueceu tudo o que aconteceu, ficou muito traumatizada, realmente. Uma coisa semelhante a Gabi de Chiquititas, né? Personagens assim que têm traumas que impactam fortemente as suas vidas. E a Naomi Goldoni, né, que faz a Gabi nessa versão mais recente de Chiquititas, e a Cláudia Santos, se eu não me engano, que fazia nos anos 90. Muito bem. E aí, todos esses anos, Dolores é tão cruel, embora diga que ame o Zé Trovão, né, que mantém a mãe dele, que ele tanto quer encontrar, num asilo, numa casa de repouso, né, cuidada por uma enfermeira muito parceira dela, que é a Elizabeth Hartmann, né, parceira da Elisa, não da Dolores, né. E Zé Trovão também tem a sua busca, né, a Maria Lua da sua vida, que é encontrar a verdade sobre a sua origem e onde está a sua mãe, né. Conforme a trama se desenvolve de cidade em cidade e com cada um dos protagonistas, além de ter que resolver o seu romance, desamarrar esses problemas das suas vidas, né, nós temos diversas participações especiais, né. Entre elas, para citar poucas, né, porque são muitas, realmente muitas, nós temos Renata Frunze, Antônio Petrin, Lélia Abramo, Helena Ranaldi, Jandira Martini, Ney Piacentini, enfim, né? E no elenco fixo da novela, que foi caminhando aí de cidade em cidade, nós temos, além dos nomes já citados, duplas sertanejas, né? Denis e Demian, Célia e Selma, o Zé Capeta, a Lu Grimaldi, a Andréa Cavalcante, a Iris Bustamante, o Evandro Mesquita, que fez uma participação até que relativamente longa como par da Iris Bustamante, que, salvo engano meu, era sua esposa na época, ou tornou-se depois disso, né? Eles têm uma filha, inclusive, né? Rui Rezende e Luiz Maçãs, né? Que chegaram a formar um triângulo com a personagem da Lu Grimaldi. O Rui Rezende, que é muito conhecido pelo personagem do Professor Astromar em Rock Santeiro, e fazia o Bob Lamb, que havia sido apaixonado na sua juventude por ninguém menos que a mãe do Zé Trovão, a Elisa, né? E Valéria Alencar e Gisela Hyman, as irmãs de criação de Ana Ray, né? Valéria Alencar, que tinha um envolvimento com o Daniel, como chamava a Dolores, chamava ele de Daniel, que era o Roberto Bom Tempo. Um vilão também, né, que chega a chantageá-la porque sabe que ela matou o Azelino, obriga a Dolores a casar com ele, a dar parte da companhia para ele, enfim, né? E ela fica, o Daniel fica com ela na mão, né? Xandó Batista, um grande ator e dublador que fazia o seu Jesus, né? Um pai de criação da Ana Ray, também Yara Lins, né? E é uma novela bastante interessante, embora ao longo dos seus 10 meses de duração, né, são 250 capítulos, 251, né? E no SBT foi até um pouco mais, aí coisa de uns 260, quando ela foi reprisada em 2011, né, 2010, 2011. Ela é uma novela que
tinha que ser, ia acabar sendo muito longa para justificar também os seus gastos, ver se ela repunha esses gastos, dava um lucro, né? Não fez o mesmo sucesso de Pantanal, embora a sua audiência fosse considerável também, né? Não foi nenhum fracasso, né? E gerava muita despesa para a emissora produzir uma novela nessas condições, né? E não havia história nesse negócio de procurar a Maria Lua, procurar a mãe do Zé Trovão e de cidade em cidade novos personagens e tal para oxigenar aquilo. Mas se a gente for ver, não havia tanta história que desse um esteio para segurar a novela por tanto tempo. Então, se você for assistir Ana Rainha e Zé Trovão, que deve estar inteirinha no YouTube dessa reprise do SBT, você talvez note épocas da história em que mais valem a pena os personagens eventuais que estão ali naquela cidade do que os fixos. Mas o projeto é muito interessante e vale a pena conhecer se você não conhece, né? Além dessa reprise no SBT no começo dos anos 2010, quando também foram exibidas outras histórias da Manchete, Dona Beija, Pantanal, né? Chica da Silva, em 2005, né? A própria Manchete reprisou Ana Rainha e Zé Trovão nos anos 90. Mas a apresentação que realmente fica na memória é essa original, né? Na faixa de 9h30 da noite. Não podemos terminar esse TBT sem citar a abertura da novela, né? Que tinha inclusive um merchandising dos postos Ipiranga e mostrava uma viagem com várias características de diversos locais do Brasil, né? O posto de gasolina propriamente, cidades mais ou menos desenvolvidas, bordéis, ruas de terra, enfim, né? Um painel desse Brasil que nós íamos conhecer na excursão das caravanas aí que tinham como astros a Ana Raio e o Zé Trovão. A propósito, Maria Lua, a filha, era Micaela Góes, que hoje, né, de alguns anos já, nós podemos acompanhar apresentando no GNT um programa muito interessante, inclusive, chamado Santa Ajuda, né? Que fala de organizar as coisas em casa, de decoração, dicas de botar ordem realmente na nossa casa, né? A Micaela Góes fez algumas novelas, Ana Rainha e Zé Trovão foi uma, né? E ela ainda era menininha, é a filha da Ana com Cangerê, né? Lamentavelmente ela tinha esse pai, um ótimo desempenho do já saudoso Nelson Xavier. Na próxima semana, TBT da TV relembra mais uma novela que ficou na nossa memória, como em todas as quintas-feiras. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência e até lá.